Graça e paz, queridos, bom dia. Nós estamos começando o nosso culto online. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para lermos o Salmo 91. Salmo de número 91. A palavra de Deus diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você agora para nós recitarmos esse salmo em primeira pessoa. Nós lemos como está escrito, mas agora nós vamos declarar esse salmo para nós. Então, quando está escrito assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Como é que nós fazemos isso em primeira pessoa? Nós dizemos: eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Me cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas estarei seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei, contemplarei, verei o castigo dos ímpios. Pois eu disse: o Senhor é o meu refúgio, eu fiz do Altíssimo a minha morada. Então nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Porque aos seus anjos ele dará ordem a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para eu não tropeçar em alguma pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o leãozinho e a serpente, porque a ele me apeguei com amor. Ele me livrará, me colocará a salvo, porque conheço o seu nome. Eu o invocarei e ele me responderá. Na minha angústia ele estará comigo, me livrará e me glorificará. Saciar-me-á com longevidade e me mostrará a sua salvação. Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos vida de Deus. Nós declaramos, ó Deus, que somos protegidos, porque assim a sua palavra nos diz. A tua palavra é a verdade, e nós cremos na tua palavra, que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa, à nossa família, a nossos filhos, a todos aqueles, ó Deus, que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus nós repreendemos todo mal. Tudo aquilo que não glorifica a Cristo, todo espírito de medo, todo pavor, cai por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos agora ter um período de louvor, e se prepara, de forma que você também possa louvar a Deus aí na sua casa, onde você estiver.
Tá bom? Vamos lá. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Nós estamos aqui de uma forma diferente, que é novidade para nós, né? Estamos tentando fazer o melhor e que você possa ser abençoado neste dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos louvar e glorificar o nome do Senhor juntos. Amém? E eu queria que vocês, juntamente conosco, declarassem sobre a sua casa que nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. É o salmo que temos lido e temos declarado. Amém? Nada vai nos causar dano. Em nome de Jesus, vamos cantar. Diz assim, ó: nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma nos alcançará. Os anjos do Senhor estão neste lugar, preparados para nos guardar, nos guardar. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma nos alcançará. Os anjos do Senhor estão neste lugar, preparados para nos guardar, nos guardar. Amém? Aleluia? Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo de Deus, à sombra do Senhor descansará. Aquele que habita no esconderijo de Deus, à sombra do Senhor descansará. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma nos alcançará. Os anjos do Senhor estão neste lugar, preparados para nos guardar, nos guardar. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma nos alcançará. Os anjos do Senhor estão nesse lugar, preparados para nos guardar, nos guardar. Mais que vencedores, não somos mais que vencedores, pela palavra que foi dada e pelo testemunho do Senhor. Mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, sim, pelo sangue derramado, estamos perdoados pelo seu imenso amor. Oh, 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 pelo seu imenso amor. Aleluia, Ele nos ama e nós confiamos no Senhor. Essa é bem antiga, vamos cantar. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos em
Cale-se diante dele a terra, cale-se diante dele a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, sem Jesus confiamos em Ti, Senhor. Nenhuma sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda, Deus. Queremos Te adorar, Senhor. Declarar que não existe outro Deus além de Ti, Senhor Deus. Entregue suas preocupações ao Senhor. Ele é Deus, Ele cuida de você em todo tempo. Não existe outro igual a Ti, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não há outro Deus. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. O Senhor, não existe outro Deus igual a ti. Nós convidamos o Senhor para entrar em nossas casas, Deus. Nós colocamos as nossas forças em ti. Nossos medos se vão embora perante a tua presença. Não existe Deus igual a ti, não existe. Nós estamos firmados em ti, rocha eterna, Senhor inabalável, Deus absoluto sobre tudo, Senhor. Senhor, tu és, tu és. Te adoramos, Deus, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Recebe a adoração, Senhor Deus. A ti todo louvor e toda glória. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. A paz e a graça do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos aqui nessa nova fase da igreja. Os irmãos sabem que houve uma recomendação do governador para que não fizéssemos culto presencial durante os próximos 60 dias. E, se não me engano, anteontem, sexta-feira, houve também uma liminar judicial para que isso não aconteça. Porque o governador fez só uma recomendação, mas essa liminar, ela proíbe. E nós somos uma igreja que queremos edificar, ajudar, cooperar, com a própria igreja, com a própria sociedade e o governo, e estamos seguindo essas orientações, porque cremos que elas não criam problema para nós. Mas é uma coisa nova, completamente nova para nós. Então, eu quero te falar que, muito provavelmente, tem muita coisa aqui que pode ser ajustada e pode ser melhorada. E eu espero que você contribua conosco falando isso. Pastor, o som está ruim, olha, a imagem ficou ruim, olha, a forma como foi feito, sei lá,
Passa sugestão para o seu líder de célula, manda direto para mim, ou para o pastor Isaías aqui da Vila Mariana, ou para o pastor da sua igreja local, que também vai fazer isso. Então, você faça essas sugestões que nós vamos tentar nos ajustar. Lembra que nós fizemos isso assim, muito em cima da hora, por conta dos atropelos, das decisões que nós devemos seguir. Então, não seja assim muito exigente conosco. E os irmãos sabem que nós somos pastores, nós não somos animadores, né, de auditório e tudo. E quando eu vejo o prédio vazio, é muito ruim isso. Saber, principalmente pelo motivo que está vazio, né? Mas vamos passar por isso. Eu quero te falar que eu não me lembro de ter pregado assim para o salão vazio. Graças a Deus tem alguns irmãos aqui, os pastores da equipe, né, que estão nos ajudando, mantendo as devidas recomendações de distância. Mas o que faz mais falta aqui não é a unção do Senhor, porque ela está aqui. Não é a palavra de Deus, porque nós vamos ministrá-la. Mas é você que não está aqui. Faz muita falta. Mas você não pode, não tem condições de você estar aqui. Então vamos aprender com o contexto, com a situação. E eu quero te falar, tem alguns ajustes que você pode nos ajudar, mas tem alguns que você tem que fazer aí na sua casa, sua internet, seu aparelho. Então ajusta isso também, porque doravante, né, não sabemos quanto tempo, mas vai ser assim os nossos cultos, vai ser assim as nossas ministrações. E você precisa estar conectado. Estou aqui junto com a minha esposa, e hoje mais do que nunca nós estamos juntos, né? Uma semana inteirinha, só eu e ela, dentro de casa. E estamos reaprendendo algumas coisas, aprendendo outras, restaurando outras. Eu espero que você esteja assim também na sua casa. E quero dar a oportunidade para ela também dar um alô para você. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa invadir completamente o seu coração nesse dia e nos outros também que virão. E eu quero dizer que estou feliz de estar aqui junto com meu marido e junto com vocês aí, ainda que a distância, né, proibida pertinho, mas mesmo de longe nós estamos conectados e o nosso coração está sedento em ver e ouvir o mover de Deus para nós nesse dia. Amém? E eu quero dizer que você que é pai, mãe, você que tem criança na sua casa, o nosso culto Kids está sendo também, está acontecendo agora nesse momento. Entre no link Radicais Kids Vila Mariana ou no grupo de líderes do grupo WhatsApp da Vila Mariana. Então, não deixe sua criança sem o alimento. Amém? O que ela estava falando, você sabe, está todo mundo assim meio perdido. É que o link para o culto está no grupo dos Radicais Kids da Vila Mariana ou no grupo dos líderes de célula da Vila Mariana. Lá está o link que você pode entrar e assistir o culto, o Domingo Kids. Amém? Então tá bom. Irmãos, uma outra coisa, se você está nos acompanhando aqui no YouTube, então temos você pode acompanhar pelo PW Silva Oficial, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Mas nós estamos nesse culto pela Vinha SP. Você precisa entrar por aí que os nossos cultos, pelo menos o que eu vou ministrar, está sempre nesse link. Amém? Uma outra coisa é o seguinte, pode ser que dê algum problema técnico aqui. Pode ser na internet, pode ser no equipamento, alguma coisa. E talvez fique difícil da gente continuar ou cortar alguma coisa. Se isso acontecer, então eu vou falar aqui mais ou menos, para te dar até um tempo, uma hora e pouco. E assim que terminar, está gravado e já está lançado. Aí você pode ver caso dê algum problema. Porque estamos gravando aqui, não só passando direto online, mas estamos gravando também. Terminou aqui, a gente já sobe. E você pode ver em qualquer dia, em qualquer horário, e enviar para alguém que precisa. Você vai me ouvir, eu tenho certeza que você vai sair daqui animado. E aí você pode passar isso para alguém também, para ele ver depois, se não está vendo online. Amém? Amém? Então, vamos lá. Nesses dias, a gente ouve muitas teorias da conspiração, do por que é que está acontecendo essas coisas e de onde vem isso. Alguns culpam um país, outros
rebate falando que é outro país e tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Presta muita atenção nisso que eu vou te falar. Tudo é espiritual. Não existe esse mundo natural desconectado do mundo espiritual. Então, eu não sei o que é que acontece aí dentro desse mundo. Também nem me interessa muito saber, porque eu não faço parte dele. Mas eu vou te falar de uma coisa que é real. Existe uma guerra. Existe um mundo que jaz no maligno. Isso é um fato, está aí. O diabo controla esse mundo. É nele. São os princípios dele. São os alvos dele. E existe um outro reino. O reino de Jesus. Onde o cabeça é Jesus. Onde esse reino jaz em Cristo. Onde se vive os princípios do Senhor Jesus. Então existem dois reinos. O reino do Senhor e o império das trevas. E eu quero te falar o seguinte, eu e você precisamos conhecer muito a Bíblia, porque o que está acontecendo é uma verdadeira guerra. É uma preparação do diabo para aquilo que já está escrito há séculos. Então veja, vai haver o governo do anticristo. E o governo do anticristo vai ser um governo global, ministrado pelo diabo. Mas hoje, se você reparar o mundo, pensa quais seriam as condições para que houvesse um governo global. Hoje praticamente não existe. As nações vivem se brigando uma com a outra, se defrontando uma com a outra. O que é que poderia acontecer para unir todo mundo e aceitar um governo sobre todos? Olha, eu não sei bem o que seria, mas hoje, olhando essa pandemia desse vírus, eu creio que isso sim é um bom sinal e é uma estratégia do inferno para mostrar que tem um problema e que depois vai aparecer alguém com a solução para o problema na sociedade e que todos vão abrir mão para serem governados por essa pessoa porque ela tem a solução para o problema e todo mundo vai. Você vê que hoje, no mundo inteiro, todo mundo está perdendo as suas liberdades. Haja vista que é necessário verdadeiramente algumas coisas. Mas eu quero te falar, isso é só o início. Isso é só para ir acostumando as pessoas a abrirem mão das suas liberdades em função de resolver um possível problema criado pelo próprio mundo. Você sabe que Deus não criou isso. Isso é coisa do diabo. Mas isso é uma preparação para que haja um governo mundial e para que as pessoas aceitem isso. Não tira isso de mente, porque é isso que está acontecendo. E eu e você estamos no meio disso. Nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos ver as coisas com uma visão eterna, uma visão espiritual, da forma como Deus vê, da forma como a Bíblia diz, e não da forma como o mundo quer colocar. Isso não é só um pequeno problema. Isso não é só um problema de saúde. É infinitamente mais do que isso. Não tenha dúvida sobre isso. Nós estamos no meio de uma guerra. E falando em guerra, eu não sei se você sabe, mas quando você estuda sobre guerra, existem alguns princípios para que você guerreie. E são princípios mundiais e princípios que todo mundo sabe, de bom senso e tudo, para se ganhar uma guerra. E numa guerra a coisa acontece o seguinte: quem tem menor número, defende. Quem tem maior número, ataca. E aí, eu não sei se você já viu em filmes, aqueles filmes de guerra, onde as pessoas cavam aqueles buracos, aquelas trincheiras, e eles ficam ali. Quem está fazendo isso é o pessoal que está em menor número. Então, eles se preparam, tem uma estratégia de defesa, existe uma outra estratégia de ataque. E na estratégia de ataque, então, você tem que ter maior número para que você ataque e você possa vencer. E quem tem menor número, ele se defende, ele se prepara. Então, veja bem. Quem vai atacar, normalmente, antes de atacar, ele faz uma guerra na mente, é chamado de guerra psicológica, sobre aquele exército que ele vai atacar. E o que é que ele faz? Então está o cara lá na trincheira, ele está lá para defender. Só que ele está desconectado, às vezes, do exército, porque está ali já há algum tempo, esperando o exército inimigo chegar, às vezes o comandante está longe e tudo, e o exército que vai atacar, ele passa mensagem, ele lança panfletos, para cair lá e a pessoa ler, a pessoa ouvir. Ouvir o quê? Que ele está sozinho, que ele foi largado pelo exército dele, que ele vai perder a guerra de todo jeito, então que ele deve se entregar, que ele deve aceitar o outro exército. Antes de atacar, faz-se essa guerra na mente lá do soldado. Isso é uma estratégia de guerra, não sei se você sabia disso. E hoje eu fico olhando isso e fico vendo. O diabo está entrincheirando a igreja. O diabo está lançando uma guerra na mente dos irmãos, das irmãs,
levando medo, levando pânico, falando, olha aí, ó, o que é a sua fé, olha onde você está dentro da sua casa, você não pode sair, olha, vai faltar comida, olha, você vai ficar doente, olha, seu pai vai morrer, seu avô vai morrer, sabe, o diabo fica nessa guerra, e a igreja, eu vejo que ela está sendo entrincheirada, eu vejo que a igreja, às vezes, muitos que eu estou vendo, estão recuando, porque eles estão com medo, às vezes estão com pânico, e estão seguindo e se entregando. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa é a má notícia. Mas a boa notícia é, maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Os irmãos sabem muito bem, o servo lá de Eliseu, o discípulo de Eliseu, estava lá todo com medo. Eliseu falou, Senhor, abre os olhos dele. Sabe, eu e você precisamos ter os olhos abertos para as verdades espirituais, para que você saiba quem é você e quem é o nosso Deus, quem é o nosso general. Então eu quero te falar que maior são os que estão conosco. E mais, Jesus sabe disso completamente. E o que é que ele declarou? As portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço da igreja. Então quem vai para ataque não são eles, somos nós. Não é o mundo espiritual, não é o anticristo, não é esse governo. Os irmãos sabem, João já escreveu sobre isso, que o espírito do anticristo já estava manifestando no mundo quando, na época de João, imagina hoje. Então as coisas estão se abreviando, o tempo está se abreviando. E o governo do anticristo está atacando, eu quero te falar. Jesus diz, nós é que atacamos, nós é que avançamos, porque nós estamos em maior número. E aí, qual é a guerra que nós fazemos para atacar? Nós hoje lançamos palavras de fé. Nós lemos a palavra de Deus e lançamos uma palavra de fé na cabeça do diabo e na cabeça dos demônios, porque eles temem e tremem diante de uma palavra de fé. Então eu quero falar para você, não perca essa palavra de fé. Não seja entrincheirado pelo diabo. Não aceite isso, não tenha medo, não ande em pânico, em nome do Senhor Jesus, não faça isso. Isso não vai ser bom para você, não é bom para a igreja, não é bom para a sua família, não é bom para que você se torne um vencedor diante do Senhor. Nós temos dito, vamos insistir nisso. Nós somos uma igreja de vencedores e estamos sendo testados em tudo, e nós vamos ser aprovados. Sabe por quê? Porque o nosso general é Jesus Cristo. Nós estamos em maior número e não aceitamos os dardos inflamados do inferno na nossa mente, para gerar medo, pânico e para parecer que nós estamos sozinhos ou fomos deixados pelo Senhor. Jamais nós seremos abandonados pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Ele mora aqui dentro, Ele não vai embora, Ele está aqui. Então eu quero te falar, maior é o grupo que está conosco. O reino de Deus não tem comparação, é infinitamente maior. E nós não vamos aceitar ter medo e retroceder. Porque o Espírito Santo não se agrada daquele que retrocede. Muito pelo contrário, nós vamos avançar e vamos conquistar. E vamos conquistar mais do que nunca conquistamos. Sabe por quê? Porque é tempo de conquista. Essa é a palavra do Senhor. Deus me deu uma palavra de conquista para esse ano. Agora nós precisamos entender pela ótica do Senhor. Porque conquista, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, normalmente é, olha, então eu vou prosperar, minha saúde vai ser ótima, eu vou me casar, eu vou ter filhos, eu vou viver bem, minha empresa vai crescer. Normalmente a gente pensa isso, mas eu quero te falar, conquista para Deus tem a ver com a eternidade. Conquista para Deus não tem a ver com o hoje. Conquista para Deus não tem a ver com coisas naturais. Jesus não morreu na cruz para que as coisas naturais acontecessem nas nossas vidas. Elas são só uma consequência da herança de Jesus na cruz. Mas Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vidas, abraçássemos o propósito divino e concluíssemos esse propósito para viver eternamente com o Senhor. Então, irmãos, sabe, é tempo de conquista. Nesses dias nós vamos conquistar muito, e daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto para te mostrar as coisas que Deus está oferecendo para que a gente conquiste nesses dias. Mas quem é que vai sair disso fortalecido? Uma coisa eu te falo, nós nunca mais seremos os mesmos. Essa situação vai mudar completamente a minha vida, a vida da igreja, a sua família e tudo. A questão é, nós vamos ser pessoas diferentes em quê? É isso que eu e você precisamos pensar. Tem pessoas que vão sair disso muito mais incrédulas. Tem pessoas que vão sair disso muito mais desconectadas do corpo de Cristo. Tem pessoas que vão sair disso assim, com a sua vida acabada. Mas tem pessoas que vão sair disso mais fortalecidos, muito mais conectados ao reino de Deus, muito mais frutífero ainda. E qual é a diferença de um e para outro? Eu te falo. Essa semana, no nosso livro do jejum, que nós estamos lendo, que estamos aprendendo e sendo amadurecidos, a semana inteira nós falamos sobre ser criança.
E aí, irmãos, eu te digo o seguinte: Deus ama o tempo que eu e você somos criança. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque a família de Deus, Ele criou a nossa família muito parecido com a família dele. O tempo dos meus filhos de criança, amei. Mas enquanto eles eram crianças e eu amava aquele tempo, eu estava na expectativa que eles se tornassem adultos. Eu não queria que eles fossem criança todo o tempo. Eu não queria que eles vivessem como criança todo o tempo. Eu não queria que eles se tornassem crianças que, passado o tempo, passado o momento deles crescerem, eu tivesse que tratar com eles como criança. Por quê? A minha comunhão com eles, ela não ia mudar eles sendo criança ou adulto. No entanto, aquilo que eu iria conversar com eles e as coisas que nós iríamos fazer junto, dependeria deles deixarem de ser crianças. Sabe, Deus ama esse tempo. E tem um prazo, e tem um tempo. Depois que eu me converto, de eu ser criança e desfrutar das coisas como criança. Mas chega um tempo que eu preciso decidir deixar de ser criança. Tem um tempo que Deus espera que eu cresça para que Ele possa compartilhar do seu propósito eterno, que eu possa entender e que eu possa me juntar ao Senhor, me conectar nesse propósito eterno. Sabe, eu vejo muita gente dentro da igreja que já passou o prazo de validade dele como criança. Veja bem, quando você vai comprar uma comida, se o prazo de validade está expirado, você normalmente não compra. Por quê? Porque essa comida pode fazer mal. E tem pessoas que, se elas ainda estão vivendo como crianças espirituais, e já passou o tempo decorrido, o relacionamento que ela vai produzir vai fazer mal para ela e para as pessoas em volta. Elas precisam crescer. Veja, Paulo diz que um dia ele decidiu deixar de ser criança. E eu glorifico a Deus por ele ter deixado de ser criança, porque ele investiu e nos edificou, porque largou as coisas de menino para pensar, para sentir e para agir como homem. Sabe, nesse tempo, eu quero te falar, as crianças, aquelas que são realmente crianças, vão passar e talvez não vão nem perceber o tempo. Mas aquelas que já deveriam ter deixado de ser crianças, elas talvez não sejam muito edificadas com esse tempo. Vou te falar, quem vai sair desse tempo fortalecido, avançando e frutificando, são aquelas que decidiram deixar de ser crianças, são aquelas que se tornaram adultas espirituais, são aquelas que vão ter um posicionamento diante do Senhor como crianças, como filhos adultos, filhos que entenderam o propósito, filhos que compreendem a eternidade, filhos que vivem a eternidade no hoje. Esses vão sair desse tempo muito mais fortalecidos. E eu espero em nome do Senhor Jesus que seja o seu caso. Passamos uma semana inteira falando sobre isso. Ministramos as razões de sermos crianças, o que nos leva a ser criança, o que nos impede de crescer. E eu espero em nome de Jesus que você tenha lido, aprendido e se posicionado. Que você tenha tomado a decisão. Eu vou deixar de ser criança. Amém, irmãos? Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado, aí na sua casa. Você vai deixar de ser criança? Ou você vai continuar insistindo em agir como criança? Pergunta para ele, pergunta para ela. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o nosso bem. Então veja, no meio de toda essa tribulação, Deus vai nos dar conquistas. Você fala, pastor, mas o que é que eu posso conquistar nesse tempo? Eu estou dentro da minha casa. Eu não estou podendo trabalhar, eu estou preocupado com o amanhã, porque vai chegar um aluguel para eu pagar e tudo, como que eu faço? Minha empresa está fechada. Que conquista é essa? Então a primeira conquista que eu vou te falar que nesse tempo você pode conquistar, e aí dentro da sua casa, é da sua própria vida. Porque muitos de nós estávamos vendidos às atividades que estávamos fazendo. Nós estávamos aí dando tiro para todo lado, sem um foco e tudo, e a nossa própria vida, às vezes não estava crescendo. Às vezes a nossa vida profissional estava avançando, a nossa empresa estava crescendo, a empresa para quem eu estou trabalhando estava crescendo, mas eu e você às vezes estavam parados. E agora é hora que eu e você estamos sendo testados para avançar e crescer. Agora é hora para eu parar e meditar na minha própria vida, entender se eu estou avançando ou não, se eu estou crescendo ou não. Como que eu sei disso? Pelo que eu estou te falando, as minhas atitudes, os meus comportamentos, o que sai da minha boca, o que eu permito entrar. Isso
É um teste, e isso é o maior teste de maturidade que eu e você podemos passar. Então, a primeira conquista nesse tempo é da sua própria vida, é da minha própria vida. O que é que nós temos de realidade? Porque agora vai ver a minha realidade, vai ver a sua. O que é que está nos movendo? Como que é que está o nosso coração? Como que está o nosso entendimento? Então, a primeira conquista é a minha vida e a sua vida. A segunda conquista, olha que coisa poderosa que Deus permitiu, ou que Deus está tirando de proveito disso que Ele não criou, mas que Ele está me abençoando e eu abençoando você, e transformando em bênção para mim e para você. Veja, é a minha família e a sua família. Irmãos, se tem uma coisa que essa cidade não tem, é tempo para a família. Todo mundo tem tempo para tudo. Todo mundo tem tempo para ir num jogo, tem tempo para trabalhar, tem tempo para estudar, mas não tem tempo para a família. Pois agora Deus te deu todo o tempo do mundo. Para você restaurar, para você edificar, para você se conectar à sua família. Sabe, eu tenho certeza que tem casais aí que tem anos querendo conversar e nunca encontraram um bom tempo para conversar. Agora você tem. Eu tenho certeza que tem famílias aí que entre pais e filhos tem muitas coisas acumuladas que precisavam ser resolvidas e não foram, porque não tem tempo. Às vezes a criança está lá dentro de um quarto no celular, e o pai trabalhando, e um chega, vai dormir, o outro vai não sei o quê, e não tem tempo. Agora você tem tempo. Então, percebo claramente da parte de Deus que é o momento de conquista da sua família. Não só da sua vida, mas da sua família. Então veja, hoje nós estamos num tempo de restauração familiar. Marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, aquelas pessoas que estão convivendo com você. Nós precisamos resolver tudo, precisamos nos perdoar, precisamos arrepender, precisamos ajustar, precisamos conhecer, precisamos desfrutar um do outro. Eu fico lá olhando para minha esposa, está só eu e ela dentro de casa. 24 horas dentro de casa. Irmão, se não tiver desfruto, ninguém aguenta. Aí fica olhando para a cara um do outro, como que é isso? Não, Deus me deu esse tempo. Então nós precisamos ajustar as coisas, investir, aprender, porque Deus, no meio dessa tribulação, está tirando proveito para mim e para você. Então a primeira coisa é você ganhar a sua vida, conquistar a sua própria vida. A segunda, a sua família. E a terceira, é nós ganharmos aquelas pessoas que são as nossas conhecidas, que estão sendo atormentadas pelo diabo, que estão vivendo no pânico e no medo. Agora nós temos tempo de influenciar a vida dessas pessoas, de chamá-las, de ministrar uma palavra de vida. Irmãos, o que nós recebemos todos os dias, seja na mídia aí fora, seja no que você recebe nas mídias sociais, no seu próprio celular, é coisa assim para você entrar dentro do guarda-roupa, trancar a porta e não querer sair. As pessoas estão assim porque elas não têm, elas não conhecem um porto seguro. Mas você pode ser esse porto seguro no meio dessa bagunça toda, dessa tempestade toda, e ganhar essas pessoas que você sempre quis, e elas nunca tiveram tempo para te ouvir. Agora elas têm. E você tem a oportunidade de ir até elas. Então eu falo para você, essas são as conquistas. Olhando assim, rapidamente, nós temos essas 3 conquistas, que Deus nos deu, que Deus falou que nos daria nesse tempo. Então aproveite, conquista da sua própria vida para Jesus Cristo. Ajustar a sua vida cada dia mais ao Senhor. Pensar, sentir, agir como Jesus. A conquista da sua família. Mas a sua família estava sendo despedaçada. Agora não, ela pode ser completamente restaurada. E as pessoas que você conhece, que você ama, que você tem cargo, agora elas terão tempo para que você também possa conquistá-la. Amém? Então, olha, 3 grandes conquistas. E eu te falo o seguinte, nesse tempo, nós temos 3 grupos de pessoas, dependendo de como ele crê, de como ele é e da maturidade. Nós temos os incrédulos. Os incrédulos é aquele que não confia no que Deus diz. O incrédulo é aquele que não confia no Senhor. O incrédulo é aquele que ainda não tomou posse do Senhor Jesus. Esse é o incrédulo. Mas nós temos um segundo grupo, que é o grupo das crianças. As crianças são aqueles que eles não conseguem perceber a seriedade de tudo isso que está acontecendo e as consequências de tudo isso que está acontecendo. Eles são imprudentes. E eles vão passar por isso e talvez não vai fazer muita diferença. E eles nem sabem, eles simplesmente vão vivendo, como se nada tivesse acontecendo. Essas são as crianças. Mas nós temos o terceiro grupo, que são o grupo dos maduros. E o grupo dos maduros, o que é que eles percebem? Eles estão no seu barco e percebem que os ventos mudaram.
E o que eles fazem? Eles ajustam as suas velas para continuar o seu propósito eterno. Ele não para. Ele olha e vê que a tempestade está aí. Mas ao invés dele correr, dele retroceder, ele simplesmente ajusta as velas. Para ele continuar andando, continuar viajando, continuar cumprindo o seu propósito. Esses são os maduros. São esses que vão sair fortalecidos dessa situação. E eu espero em nome de Jesus que você faça parte disso. Porque a nossa igreja está edificando pessoas maduras espiritualmente. São os vencedores. São aqueles que não têm tempestade que os parem. Eles simplesmente ajustam para eles tirarem proveito da tempestade. Agora eu quero falar para você que está me ouvindo. Se você faz parte do grupo dos incrédulos, eu quero te falar, Jesus pode mudar a sua vida. Você que está acostumado a ser atormentado pelo medo, porque você não tem outra coisa para você crer, eu quero te falar, Jesus te ama. Jesus tem um outro reino, que não é baseado no medo, que não tem tormento pelo medo, muito pelo contrário, tem aperfeiçoamento pelo amor. Então, tenha uma experiência com Jesus e a sua vida vai mudar completamente. Você vai sair desse tormento, vai sair desse medo, vai sair desse pânico e vai encontrar um porto seguro, que é chamado Jesus. Se você faz parte do grupo do incrédulo, deixa de ser, passa a ser crente em Jesus, passa a crer em Jesus. Agora, se você faz parte do grupo das crianças e está dentro do prazo de validade, ou seja, você acabou de converter, você é neófito, está aprendendo agora as coisas, fique em paz, nós vamos cuidar de você. Os maduros espiritualmente vai cuidar de você. Teremos uma palavra, teremos direção, teremos como te apoiar. Fique em paz. Mas se você é criança e já passou o tempo decorrido de ser criança e você ainda não decidiu ser crescer, eu quero te falar, acorda. Acorda, é tempo de despertar. Se já não é mais o tempo de você ser criança, não é mais o tempo só daquele desfrute aparentemente irresponsável que toda criança tem, sabe? Se já passou esse tempo, então, em nome de Jesus, tome a decisão de ser maduro. Tome a decisão de entrar no propósito divino, de aprender com o Senhor, de crescer, de se tornar um homem espiritual. Mas se você faz parte do grupo dos adultos, eu quero desafiar você, junto com a igreja, vamos nos posicionar corretamente e vamos fazer o propósito de Deus se cumprir. A igreja vai avançar, vai conquistar como nunca conquistou. Semestre que vem nós vamos batizar 3.000 jovens. Eu estou até pensando em a gente mudar essa quantidade para mais, porque eu creio que é momento de muita conquista. E nós temos condições e agora tempo para investir somente nisso. Vamos batizar muitas pessoas, sabe por quê? Porque os adultos espirituais, os maduros espirituais vão se posicionar, vão ajustar suas velas e vai continuar a conquista. Amém? Pergunta para a pessoa que está aí ouvindo junto com você essa palavra e pergunta para ele, qual grupo você faz parte? Fala para ele, esse é o tempo de você amadurecer. Uma semana inteira, o livro do jejum falou sobre isso. E eu espero que você tenha se posicionado da forma correta. Que você tenha tomado a decisão, eu quero deixar de ser menino e vou ser um adulto espiritual. Agora vamos ver sobre isso, como que é que Jesus vivia ou tratava esse problema. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. E a palavra de Deus diz o seguinte: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então veja, Jesus, enquanto estava aqui, ele estava ensinando, ele chamou os seus discípulos. Se você perceber como eram os discípulos quando Jesus os chamou, você vai ver que eles eram muito crianças. E aqui fica claro, Jesus fala, homens de pequena fé, ou seja, vocês são crianças na fé, pequenos.
E Jesus está falando, vocês deviam crescer na fé. Então, olha, Jesus estava ensinando aquilo que o material nosso nessa semana falou. Deixa de ser criança, aumenta a sua fé. E agora nós temos uma oportunidade de provar se o que nós aprendemos verdadeiramente está fazendo valer na nossa vida e nos fazendo crescer. Então, olha o que Jesus faz. Primeira coisa, Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiam. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus tinha presciência. Será que ele não sabia que teria uma tempestade? Por que ele não falou para os discípulos assim, vocês vão entrar no barco, mas vai ter uma tempestade, tá? Então acho melhor vocês não entrarem, porque eu sou o único maduro aqui, eu é que vou conseguir resolver esse problema, fica aí. Não, Jesus não falou nada, mas Jesus foi dormir. E os discípulos estão lá remando. Está lá trabalhando. Jesus estava ali dormindo. Agora eu te falo, por que Jesus dormindo significa que Jesus estava descansando? Por que Jesus estava descansando? E aí veio a tempestade. E os discípulos estão tentando resolver, tentando remar e não conseguem. Porque são crianças, homens de pequena fé. E aí está lá e eles olhando e vendo Jesus dormindo, falam, mas o que é isso? Será que Jesus não está preocupado da gente perecer? Será que não está vendo o que está acontecendo? Então veja, Jesus criou a tempestade? Não. Jesus não criou a tempestade, mas ele sabia que ela iria acontecer. Jesus tirou os seus discípulos da tempestade? Não. Mas o que ele fez? Estava lá descansando. Ele estava ensinando os seus discípulos a avançar, a amadurecer, a crescer, a serem vencedores. E aí os discípulos olham, vai lá e faz o quê? O que é correto. Acordou Jesus. Sabe, você precisa acordar Jesus na sua vida. Porque às vezes você está remando sozinho. E está a tempestade está aí, claramente uma tempestade está aí, isso é um fato, não tenha dúvida, isso é uma poderosa tempestade, mas foi Deus que criou? Não, foi Jesus que criou? Não, mas o Senhor está olhando, e nós estamos remando, e nós estamos trabalhando, nós estamos aqui fazendo tudo coisa nova, estamos aprendendo, nunca fizemos isso, e aí, estamos fazendo isso, mas às vezes a coisa não está funcionando, o que é que eles fizeram? Acordar Jesus, acorda Jesus dentro de você. Acorde, porque ele vai fazer algo. E o que é que Jesus fez? Ele acordou e falou, olha, está na hora de vocês deixarem de ser crianças. Está na hora de vocês assumirem aquilo que vocês são. Está na hora de vocês avançarem. E sabe por que Jesus estava descansando? Porque ele não criou a tempestade. Mas ele sabia que a tempestade faz parte da vida. E ele sabia mais ainda, que ele tem poder sobre a tempestade. Ele tem poder sobre ela. A tempestade faz parte. Sabe isso que está acontecendo? Faz parte. Não tem jeito de viver sem essas coisas. É lógico que a coisa deu uma piorada bastante. Mas eu vou te falar, pode piorar muito mais. Então faz parte. Jesus estava tranquilo, porque ele sabe que faz parte. Mas mais tranquilo, porque tinha poder sobre ela. Os discípulos não sabiam disso. Mas Jesus sabia. E o que é que aconteceu? Jesus acordou e fez o quê? Falou para eles, por que vocês estão assim? Para de ser criança, use a fé, ministre uma palavra de fé, vocês têm poder sobre isso. E Jesus acalmou a tempestade. E todo mundo olhou e falou, nossa, ele é Deus. Sabe, eu e você vamos crescer em fé, vamos crescer no conhecimento do Altíssimo, diante de problemas como esse. Porque aí nós precisamos despertar a nossa identidade. Nós precisamos amadurecer e ministrar uma palavra de fé sobre isso. Porque é isso que Jesus fez e é isso que ele falou para os discípulos. Então esse é um exemplo. Nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar. A tempestade faz parte, mas nós temos poder sobre ela. Então abra sua boca e faça como Jesus fez. Acalma a tempestade. Você fala, pastor, será que eu tenho poder para mandar esse bicho sumir do planeta? Não sei se vai fazer parte do nosso propósito isso. Mas uma coisa eu posso te garantir. A tempestade que está dentro de você, ela pode ser acalmada 100%. Basta uma palavra de fé. Basta um crer no Senhor. Basta descansar no amor do Senhor, demonstrado na cruz do Calvário por você, que a tempestade da sua vida vai acalmar. Mas olha, logo em seguida aconteceu outra coisa, uma outra tempestade. Eu acho que isso é profético para mim e para você hoje. Porque deixa eu adiantar alguma coisa que eu vou te falar daqui a pouco. Hoje nós temos duas tempestades acontecendo. Uma, você já está no meio dela, e a outra vai acontecer daqui a pouco. A primeira é de saúde. Essa tempestade de saúde, eu e você podemos fazer muita coisa. Quando nós estamos fazendo aqui, aceitamos não ter um culto presencial por causa dela. Para não piorá-la. Nós temos medidas de contenção, de restrição, de limpeza e tudo. Nós podemos ajudar nela. Essa é a primeira tempestade. Mas vem uma logo em seguida, que vai ser a tempestade econômica. Essa você não tem como resolver. Nós só podemos orar por ela. E eu vou te falar uma coisa. Essa primeira
vai afetar uma parte da população, mas a segunda vai afetar 100% da nossa sociedade, inclusive a igreja. Nós temos que estar preparados para as duas. Agora olha a segunda tempestade, como foi que ela aconteceu. Está aqui em Mateus capítulo 14, a partir do verso 28. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 22, na verdade. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: bem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Veja, de novo nós temos aqui uma tempestade. E de novo está Jesus falando para eles, homens de pequena fé, ou seja, vocês precisam crescer. Agora essa tempestade, Jesus não estava lá dentro do barco. Jesus tinha falado para os discípulos: ó, vai lá para o outro lado que eu vou orar. E eles foram e estavam lá trabalhando. E aí começa a tempestade. E aí o que acontece? Jesus vê o mar revolto e ele vai na direção dos seus discípulos. Para quê? Para salvá-los, para estar com eles. E aí Jesus vai andando sobre a tempestade. Novamente eu quero te falar. Ou Deus tira a tempestade, Deus não criou isso, mas Ele pode acabar com isso, ou Deus nos faz andar sobre ela. Mas ela não pode atingir nem a mim nem a você. Não tem poder. Só tem poder para aqueles que são, só tem poder de afetar para aqueles que são incrédulos ou às vezes crianças. Mas aqueles que são maduros não têm poder. A primeira tempestade não afetou Jesus e nem a segunda. A primeira ele acabou com ela, a segunda ele andou sobre ela para mostrar o poder dele. E aí ele vem. Agora olha o quanto que é interessante essa passagem, porque os discípulos estão vendo a tempestade, estão lá lutando contra ela. Mas quando Jesus aparece, eles gritam pensando que é um fantasma. No meio da tempestade, eles não estavam conseguindo ver Jesus. Sabe, tem muitos crentes que estão assim. Eles estão vendo as coisas, estão gritando, porque estão com medo e não conseguem ver Jesus no meio da tempestade. Jesus não está na tempestade, Ele está sobre ela. Jesus não é a tempestade, Jesus está andando sobre ela. Eu não tenho que focar, eu não sei se você percebe, eu estou aqui olhando para uma câmera, mas lá atrás tem uma parede. Eu estou olhando a câmera e não estou vendo, de certa forma eu sei que tem uma parede, não estou olhando para ela. Mas se eu focar lá na parede, eu também perco a visão aqui da câmera. Então veja, tem uma tempestade e tem Jesus. Você vai olhar para quem? Você vai focar em quem? Em Jesus ou na tempestade? Os discípulos estavam olhando tanta tempestade que eles pensaram que Jesus era um fantasma. Não conheceram e eles estavam vivendo com Jesus todo dia, mas não estavam vendo Jesus no meio da tempestade. E aí Jesus fala: sou eu. Sou eu. Deixa eu te falar, Jesus está falando para você, é Ele que está cuidando de você. É Ele que está te protegendo. É Ele que está com você. Ele não te abandonou. Ainda que o diabo fale isso, Ele não te abandonou. E aí Pedro falou: se é o Senhor, então manda eu ter com o Senhor, porque eu também quero andar sobre essa tempestade. Jesus falou: venha. E Pedro, olhando para Jesus, fez o quê? Saiu do barco e andou sobre a tempestade. Que coisa poderosa. Você quer andar sobre a potestade? Foque em Jesus. Não perca ele de vista. Mas olha o que aconteceu. Na medida que Pedro estava andando na direção de Jesus, chegou uma mensagem dos seus amigos falando que o mundo vai acabar.
Chegou alguns parentes ou alguma mensagem dos parentes falando, olha, está morto, você está com o pé na cova. Chegou a mensagem dos seus amigos ou do governo falando, olha, é uma recessão global que vai acabar com o planeta. E aí você ficou olhando para essas circunstâncias e ficou com medo. A Bíblia diz que Pedro ficou com medo. O que aconteceu? Já não conseguia mais andar sobre a tempestade, agora ele submergiu. Por quê? Porque ele entrou o medo na vida dele, ele perdeu Jesus o foco, ele não está mais proclamando as palavras de fé, agora ele está pensando nas notícias que ele está recebendo. Irmãos, a tempestade estava lá? Estava. Pedro só tinha que escolher a quem ele iria focar, porque a tempestade estava lá. Tem muitas notícias dessas aí que são verdadeiras, são fatos, mas acontece que você vai olhar para quem? Para elas ou para Jesus? Se você deixar de olhar para Jesus, você submerge. Mas se você ficar focado em Jesus, você anda sobre elas. E aí o que aconteceu? Pedro começa a gritar. Mas eu quero te falar, a notícia ruim é que você pode submergir na tempestade. Mas a notícia boa é que Jesus não vai te deixar lá submerso. Jesus foi lá, estendeu as mãos e tirou Pedro de lá. Só que Jesus falou para ele, por que você duvidou? Por que você ainda é criança? Por que você ainda mantém um entendimento pequeno de mim? Por que você ainda tem poucas experiências comigo? Por que você não acredita no que eu falo? Por que você não acredita que eu estou em você, que o meu poder está em você e que eu estou aqui andando sobre a tempestade para mostrar para você que ela não tem poder sobre mim e que ela não tem poder também sobre você se você estiver em mim? Isso é o que Jesus estava falando para Pedro. E aí tirou Pedro, né? Barco. A hora que os dois subiram para o barco, o que aconteceu? Cessou a tempestade. Então, olha, Jesus quer te colocar no barco junto com ele. O barco é o propósito divino. O barco é aquilo que Deus preparou antes que houvesse a eternidade, a sua vida aqui. Quando você pula nesse barco com Jesus, seguindo o Senhor, cessa a tempestade. Porque a tempestade é para gerar medo, gerar dúvida, gerar temor, te atormentar. É para isso. Mas quando você abraça o Senhor, está olhando para Ele, está no barco do propósito divino, porque o que foi que Jesus falou? Vamos para o outro lado. Tinha uma direção divina. Vamos para o outro lado. Vamos agora pregar lá no outro lado. Vamos agora conquistar pessoas do outro lado. E eles entraram. Só que, sem Jesus, depois de toda aquela dúvida, veio a tempestade e tudo. Jesus ajustou tudo. Sabe? Criança, às vezes, confia. Criança não consegue entender o que está acontecendo. Mas em nome de Jesus, essa semana você deixou de ser criança e assumiu uma posição de um adulto espiritual. Então entra no barco, junto com Jesus, olhando nele, e a tempestade passa. O seu coração se acalma. Você aí agora fica em paz. Você sabe que muitas das coisas que estão escritas na palavra de Deus, Paulo escreveu dentro de uma prisão. Imagina eu e você se estivéssemos lá na prisão. Nós íamos estar fazendo o quê? Se nós tivéssemos, como Paulo teve uma das vezes que ele estava preso, ele estava com os pés no tronco e tinha levado uma surra imensa. E meia-noite, o que ele estava fazendo? Adorando a Deus. Anos depois ele escreve sobre isso. Então veja, muitas das coisas que hoje animam a mim, a você, gera fé no nosso coração, foram escritas dentro da prisão por um homem que estava olhando para Jesus, estava no barco de Jesus e sabia que podia andar sobre as tempestades. Ele não se deixou ser destruído pela tempestade. Ele sabia em que ele cria. Ele sabia que estava dentro de um propósito divino e que nada poderia prejudicá-lo. Esse é você, caso você creia da mesma forma. Caso você veja do mesmo jeito. Sabe, nesses dias é isso que o Senhor quer. É teste, é prova, que eu e você estamos passando. Eu quero insistir. É tempo de oportunidade. Eu e você precisamos entender isso. É tempo de oportunidade. Oportunidade de crescer. Oportunidade de descansar. Oportunidade de conquistar. Sabe, Elias, também com medo, um dia sumiu. Com medo do propósito divino. Saiu do propósito. Por medo de morrer. Quando ele percebeu o que ele estava fazendo, ele falou, Deus, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou carne, eu tenho medo, eu tenho receio. Sabe de uma coisa? Me leva, porque eu não quero viver. Sabe, irmãos, em muitas situações da minha vida eu já pedi isso. Falei, Senhor, eu não quero viver não, desse jeito não, me leva.
Mas sempre a resposta que Deus me deu é a mesma que Deus deu para Elias. Primeira coisa, quando você chega numa posição dessa, o que Deus falou para Elias? Descansa, come e dorme. Elias comeu e dormiu, o anjo veio novamente, come e dorme. Porque você vai ter uma jornada, você ainda tem um propósito para cumprir. E Elias foi lá para o monte de Deus, ou seja, Elias estava com medo, como que ele resolveu o medo? Indo lá para o monte de Deus, ter uma experiência com o Senhor. E foi lá, ele teve uma experiência com o Senhor e o medo foi embora. E Deus fez o quê? Retorne o seu propósito. Sabe, eu tenho uma palavra de Deus agora para você que está me ouvindo. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo, que estão fora do propósito divino, e você sabe disso. O Espírito Santo tem te falado isso. E às vezes você está com medo, está em pânico, está em dúvida, sabendo o que eu faço. Volta para o propósito divino. Conecte-se ao corpo de Cristo. Assuma aquilo que Deus deu para você fazer. Se consagre ao Senhor nisso. Tenha fé que Ele vai fazer. Se arrependa, fala que o Senhor me perdoa, mas tenha fé. Olha para a obra do Calvário e fala, o Senhor está me dando uma grande oportunidade de restauração. Deus quer fazer isso na sua vida hoje, agora. Deus está te recuperando. Deus está te alimentando. Nós estamos descansando, todo mundo está descansando. Mas o descanso em Deus é quando eu cresço no Senhor, quando eu me encho da presença dEle. Então descanse aí na sua casa, se enchendo da presença de Deus, reorganizando a sua vida e te colocando no propósito eterno. Às vezes você está muito envolvido com a sua empresa, às vezes é com a sua carreira profissional, às vezes é com a sua vida emocional, às vezes é com pessoas que não tem nada a ver com o reino de Deus. E aí você está sempre esperando a hora que eu tiver um tempo. É agora o tempo. É agora. É agora. É tempo de oportunidade de recuperar primeiramente sua vida, a sua família e as pessoas que você conhece. Porque nós vamos sair disso fortalecidos. Não tenho dúvida disso. De muitas conquistas diante do Senhor. Então, irmãos, creia nisso. Tome a decisão de deixar de ser criança, de fazer parte desse grupo. E assuma o seu papel como filho de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, que tem um propósito para cumprir. E entra no barco do Senhor, que a tempestade aqui dentro vai acalmar. E nós vamos avançar e vamos conquistar. Amém, irmãos? Fala para a pessoa que está aí do seu lado ouvindo a palavra. Eu me posicionei agora, e você? Sabe, irmãos, vamos nos posicionar. Não vamos ser entrincheirados pelo diabo. Não vamos aceitar isso. Porque quem está entrincheirado é o diabo. Porque a igreja vai avançar. E ele sabe disso. E nós vamos conquistar. E ele sabe disso. E nós não vamos nos curvar diante dessas ameaças do diabo. Mas nós vamos nos aproximar mais ainda do Senhor, abraçá-lo. Abraçar o propósito, entrar no barco de Jesus e cumprir o seu propósito com alegria. E eu quero orar por você agora. O nosso instrumento de conquista hoje são as mídias sociais. Isso é o que Deus nos deu para conquistar. Você pode ganhar alguém lá no Japão, lá na China, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, lá no Peru, no interior todo desse Brasil e do seu lado, seus amigos. Você pode entrar no propósito divino. Você vai orar ao Senhor e falar, Deus dos céus, Senhor, me ajuda. O que eu tenho que fazer? Comece a orar pelas pessoas, Deus vai te dar uma palavra para elas, você vai mandar a palavra e falar, Deus me falou isso, isso e isso sobre você. Essas pessoas vão se converter, elas vão se dobrar diante do Senhor, e você vai sair da trincheira, e vai passar para o ataque. O ataque nosso é com palavras de fé, é o amor do Senhor, é trazendo as pessoas ao Senhor Jesus. E eu quero orar por você, nesse instante. Então, aonde você está aí? Eu quero que você ponha a mão na sua cabeça, porque eu quero orar por você agora. Feche seus olhos, põe a mão na sua cabeça. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero destruir toda a seta do inferno na mente de cada um que está me ouvindo agora. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra todos os dardos inflamados do inferno. Senhor, que haja uma mente clara. Senhor, que venha, Senhor, é a direção do Senhor.
Que venha, são as mensagens do Senhor, as tuas promessas. Que haja fé, que a fé seja aperfeiçoada na vida dessa pessoa, agora, em nome do Senhor Jesus. Que haja um posicionamento diante do Senhor, que haja uma restauração de propósito, que haja uma restauração de alegria, de disposição, de esperança, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa pessoa, ministro a paz de Deus, ministro o amor do Senhor, ministro a unção do Espírito. Receba a unção do Espírito agora em nome de Jesus. Receba a restauração espiritual agora em nome de Jesus. Receba a maturidade do Senhor. Receba o aperfeiçoamento da sua fé agora em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar agora pela sua família. Então você vai colocar a sua família, não sei se ela está aí junto agora, pega todo mundo nas mãos, que eu quero orar por ela. E você que é o líder da sua família, ou alguém que conhece o Senhor aí na sua família, às vezes nem todo mundo conhece, mas estão todos ouvindo, ou às vezes sua família é uma família bem dentro da família de Deus, então você é o líder dela. Eu quero orar por ela agora, quero abençoá-la. Então feche seus olhos, todos vocês estão me ouvindo, a família agora, feche os olhos que eu quero abençoar você como família. Pai de amor, eu intercedo agora pela família de Deus. E essas pessoas que estão me ouvindo fazem parte dessa família. Eu as abençoo. Senhor, que todo problema seja resolvido. Que tudo aquilo que precisa ser perdoado, seja perdoado. Tudo aquilo que precisa ser restaurado, que seja restaurado. Que seja um recomeço, que seja uma restauração, uma edificação de cada família, Senhor, que está me ouvindo agora, de cada família da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoá-las, eu quero protegê-las em nome do Senhor Jesus, de toda seta do inferno, de toda cisânia dentro da família. Senhor, que haja um só Espírito, uma só fé, um só Senhor nessa família. Que todos estejam dentro do teu propósito divino, para que eles possam conquistar, avançar, em nome de Jesus. Eu abençoo, eu proclamo a bênção, a proteção do Senhor, de que essa praga não chegará a essa família em nome do Senhor Jesus, porque eles são protegidos e guardados pelo Senhor. Eu os abençoo, que haja harmonia, que haja conexão entre eles, e que essa família esteja completamente conectada com o teu corpo, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar agora pelas pessoas que você conhece. Então, cada um que está me ouvindo aí na sua casa, pense agora nas pessoas que você conhece, que eu quero colocá-las diante do Senhor. E para que você seja um instrumento de Deus para alcançá-las. Para que você tenha a sabedoria, tenha uma palavra de pé para elas, saiba como abordar para conquistá-las para o Senhor Jesus. Então agora, enquanto eu estiver orando, você pensa nas pessoas que você conhece, que você sabe que estão sendo atormentadas pelo diabo. Às vezes são parentes, às vezes são conhecidos, são amigos, são colegas, são vizinhos, são pessoas que precisam de uma palavra e que Deus está te dando elas na sua mão. Então feche os seus olhos e eu vou estar orando agora. Pai de amor, essas pessoas que estão me ouvindo agora, têm as suas mentes nome de pessoas. Pessoas pelas quais eles oram há muito tempo, pessoas que eles têm encargo, pessoas que eles têm vínculos, pessoas que eles amam, pessoas que eles estão preocupados com elas. E agora eu te peço em nome de Jesus, dá a eles uma palavra do Senhor, para que eles possam ministrar da tua parte a essas vidas, que esses corações estejam abertos para ouvir essa palavra. Eu quero abençoá-los, que eles tenham a sabedoria do Senhor, o poder divino, fluindo na sua vida, para conquistar, para proteger, para guardar essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Mas mais do que tudo, para que eles sejam um instrumento, para que essas pessoas sejam ganhas para o teu reino, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essas pessoas, eu repreendo todo espírito de incredulidade, de medo, de pânico na vida dessas pessoas, para que eles possam ouvir a tua palavra através desses que estão me ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo, e a colheita será grande, Senhor, que eles sejam instrumentos do Senhor, para avançar com o teu reino, para estabelecer o teu reino, em nome de Jesus. Eu quero orar agora também, irmãos, pelos nossos governantes. Sabe, eu também lidero, como você também lidera, e os nossos governantes também estão liderando. E eles estão passando por algo que também nunca passaram. Às vezes tomam uma atitude aqui, você sabe, você faz um diagnóstico às vezes da doença, e se o seu diagnóstico estiver errado, o remédio talvez pode até matar a pessoa. Ou o remédio pode ficar aquém, ou ele pode ir além. Sabe, os nossos governantes precisam de sabedoria divina
para tomar as decisões certas que vão nos abençoar, nós como um povo, como a sociedade no geral. Então eles precisam de sabedoria. Mas eu quero orar também por aqueles que trabalham na área de saúde. Irmãos, vocês já pensaram no sofrimento dessas pessoas e o tanto que eles são destemidos? Porque você estaria lá cuidando de alguém que tem coronavírus, correndo o risco de morrer, sendo alguém que nem é parente, nem é conhecido, você não tem conexão nenhuma, e você está ali trabalhando, correndo o risco de você morrer por ajudar outro. Você faria isso? Pois eles estão fazendo. E muitos desses nem cristãos são, mas estão lá agindo como cristãos. É evidente que tem muitos cristãos no meio disso aí, e então entenderam isso como um propósito de vida, e nós precisamos orar por eles. Guardá-los, protegê-los e abençoá-los, para que eles tenham as decisões certas, tenham o coração correto e que eles sejam protegidos por Deus no que eles estão fazendo. Então feche seus olhos e vamos orar por eles agora, em nome de Jesus. Pai de amor, nós colocamos os nossos governantes. Senhor, eles precisam de sabedoria divina para tomar as decisões certas, que eles não pensam em política e não queiram crescer em cima dessa situação, mas servir o povo, tomar as decisões certas, em nome do Senhor Jesus. Dê direção, ó Deus, para as nossas autoridades, sejam elas municipais, sejam elas estaduais, seja ela da União, ó Deus, mas que haja uma direção, que haja clareza, que sejam decisões certas, ó Deus, na medida certa, para nos abençoar, para nos proteger, em nome do Senhor Jesus. Nós também colocamos diante do Senhor os profissionais de saúde. Ó Deus, proteja, guarda, Senhor, em nome de Jesus, que todos sejam protegidos pelo Senhor, que tenha neles um espírito cristão de cuidar, de investir, de saber o que fazer, na hora de fazer, a forma de fazer. Eu quero guardá-los, protegê-los, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar guardando, Senhor, protegendo, enquanto eles estão nos ajudando, enquanto eles estão ajudando, Senhor, a sociedade. Livra-os dessa peste, livra o Senhor desse vírus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E por fim eu quero que a gente levante um clamor pela igreja, irmãos. A nossa igreja, você faz parte disso, a igreja do Senhor Jesus nesse país. Ela precisa ser acordada a viver segundo o propósito divino. Que isso não seja uma coisa que vai fechar a igreja, mas que vai abrir novas igrejas. Sabe que o povo de Deus, ainda que, espero que ele não fique doente, mas se ficar, que ele permaneça dentro do propósito divino. E que a gente saia disso fortalecido. Então vamos orar e clamar pela igreja do Senhor Jesus agora. Pai de amor, eu coloco a igreja do Senhor, todo o povo de Deus desse país, em nome de Jesus. Senhor, que cada um seja fortalecido, que cada um se posicione da forma correta, que sejamos sal, que sejamos luz no meio dessa tempestade, no meio dessa escuridão, em nome do Senhor. O diabo criou isso, mas o Senhor, através da igreja, vai acabar com isso, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que tenhamos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo nesse momento. Que primeiro nós possamos tomar posse dela, que segundo possamos ser os instrumentos, aqueles que vão testemunhar essa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Guarda a tua igreja, que ela saia disso fortalecida, que não percamos ninguém, nenhum só filho de Deus, nenhuma só filha do Senhor seja perdido nesse tempo. Muito pelo contrário, que saiamos disso fortalecidos, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus. Oh Deus bendito, guarda-nos, faça-nos avançar, faça-nos conquistar, fazer valer o teu nome, o teu sacrifício naquela cruz, andando no poder divino, no poder do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te falo, irmão, não deixe de clamar, todos os dias, você tem muito tempo, clame. Mas agora, é o momento nosso dos dízimos e das ofertas. E aí, irmãos, lembra do que eu falei lá no início? Que nós temos dois problemas. Um é de saúde, é esse vírus, é essa doença. Graças a Deus, segundo aí os especialistas, nem todo mundo vai passar por isso. E se passar, talvez não sejam tão prejudicados. Uma pequena parcela pode ser prejudicada e nós estamos clamando para que não sejam.
E que nesse país a história seja completamente diferente. Já ouvi falar de testes que estão fazendo, de remédios que estão ajudando bastante. E espero em nome de Jesus que isso resolva. Mas nós temos um segundo problema. Que essa doença vai gerar, que já é consenso entre todas as nações. Vai ser uma crise econômica. Nós vamos ter problemas financeiros. E esse problema, nós só podemos fazer duas coisas, eu e você. Plantar para nós colhermos e orarmos. Porque qual é o poder que eu e você temos no dia a dia de fazer alguma coisa que possa resolver esse problema? Não tem. Isso é o mundo inteiro. Vai ser uma recessão global. Quanto tempo eu não sei quanto vai ser. Mas eu espero que você agora esteja plantando para esse tempo de crise. Como que é que a gente planta? Sendo fiel, mostrando a nossa aliança com o Senhor, fazendo parte do corpo de Cristo, estando conectado e investindo no reino de Deus através de dízimos e ofertas. Então não é porque você não vem no culto presencial que você vai parar de dizimar e de ofertar. Então, vou te dar a oportunidade agora de você pegar aí o seu celular ou de entrar no seu computador e fazer a transferência do seu dízimo e da sua oferta. Está aí no vídeo agora o número da conta. Então nós temos uma conta até hoje no Bradesco e no Santander. Nessa semana vamos abrir mais contas para facilitar a sua vida. No Itaú, na Caixa Econômica, Banco do Brasil, esses bancos mais conhecidos, vamos abrir contas em todas para facilitar a sua transferência. Nós estamos também fazendo algo para te ajudar também, porque nós estamos emitindo uns boletos que você, que não tem conta bancária, você pode pôr o valor, o boleto na verdade já vem com o valor, você escolhe o valor que você quer. E aí você pega esse boleto, pode ir numa casa de lotérica, você pode ir no banco, os bancos estão abertos, e você... correspondente bancário, e aí você pode ir lá e fazer o pagamento. E aí você está dando a sua oferta. São valores, nós estipulamos, acho que 50, 100, 200, 300, alguma coisa assim. Então, se você vai dar uma oferta, sei lá, seu dízimo, alguma coisa, você não vai fazer transferência bancária, é de 600, você pega 2 de 300. Se você vai fazer, não, pastor, é só 10, então você espera um pouquinho, pega o de 50, e aí você faz, e aí investe mais, e Deus vai te abençoar. Então, agora é o momento. Você faz aí a sua transferência, que eu vou orar e te abençoar. Por quê? É muito importante que eu e vocês plantemos nesse tempo, agora. Por quê? Porque nós precisamos colher. Nós precisamos colher. Porque talvez muitos aí não estão sabendo o que fazer. Como vai ser essa recessão na vida dela? Mas nós sabemos que nós estamos plantando. Lembra que num tempo de fome, onde ninguém colhia nada, Isaac colheu 100 vezes mais aquilo que ele plantou. Aquilo que ele plantou. O nosso pastor, presidente, pastor Aloísio, falou, é ano de abundante chuva. Então a chuva está aí. Ah, pastor, está vendo uma tempestade? Não, isso é chuva. Chuva de Deus para gerar frutos, pode ter certeza absoluta. Mas os frutos só colhe quem planta. Então agora é hora de você plantar. Então faça a sua transferência, vou te dar um tempo e vou orar por você logo em seguida para te abençoar. Para que essa semente que você está plantando, ela possa render 100 vezes mais, assim como foi com Isaac. Então agora é um tempo para você fazer isso. Fazer a sua oferta. Seja generoso. Quanto que você quer colher? Plante. Paulo fala claramente que nós vamos colher infinitamente mais. Eu estou sendo alertado aqui que, como nós estamos fazendo, você está fazendo online, direto, então depois você precisa enviar esse comprovante na sua igreja local, lá para o pastor da igreja local, para a gente contabilizar isso da forma certa. Amém? Então pode ligar para o seu pastor local, para o seu líder de célula, ou para o seu pastor de rede, que ele vai resolver esse problema. Se for o caso, ele vai na sua casa. Você não precisa nem ir lá olhar ele, não. Passa debaixo da porta, pega o comprovante e leva lá para a igreja. Fique em paz. Ele não vai levar a corona para você, não. Ele vai levar a bênção de Deus para você. Mas é importante que você mande o comprovante depois para os pastores. Amém? Bom, espero que já tenha dado o tempo. Agora eu vou orar por você. Orar por essa semente que você plantou.
Pai de amor, eu quero abençoar a semente, porque o Senhor disse que abençoaria. O Senhor diz mais, fazer teste do Senhor nessa questão. E a tua igreja, na verdade, não está nem fazendo um teste, mas na verdade ela está demonstrando a aliança dela contigo. Porque há alegria em contribuir. Mas há também um plantar, ó Deus, porque a situação é adversa. Por isso, ó Deus, que as tuas bênçãos estejam sobre essa semente. Que ela multiplique. E que o Senhor abençoe cada um que está ofertando agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa pessoa e proclamo a bênção. Quero abrir aqui as dispensas celestiais sobre a vida dessa pessoa. Janelas do céu sejam abertas. Bênçãos sem medida sejam derramadas sobre essa vida. Que ela, como Isaac, possa colher 100 vezes mais, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua igreja, em nome de Jesus. Agora, mais um tempinho, eu preciso dar mais alguns avisos. São rápidos. Então, o primeiro deles. As nossas células, elas agora são virtuais. Então, você precisa, juntamente com o seu líder de célula, participar da célula. Se você não sabe como, converse com o seu líder de célula. Manda uma mensagem de WhatsApp. Nós já sugerimos alguns aplicativos, já fizemos essa semana. A maioria, grandíssima maioria de todas as nossas células aconteceram essa semana já de forma virtual. Aí você pode achar estranho, diferente e tudo. Mas é assim, irmãos. Agora vai ser assim por um tempo. E nós precisamos rapidamente nos acostumar com isso, nos adaptar para avançar e continuar mais ainda. Lembra aquela pessoa que não podia sair de casa, que não tinha condições, que não tinha tempo? Cadastre ela na sua célula, para que ela participe da célula sempre. Fala para ela, fulano, vou te incluir num grupo que acontece, qual dia? No dia normal que já acontecia, na mesma hora. Vai ser as nossas células. Eu quero te pedir, líder de célula, não mude o horário e muito menos o dia da sua célula. Ele deve e tem que acontecer no mesmo dia, na mesma hora, porque a hora que isso terminar, nós voltamos presencial, no mesmo dia e na mesma hora. Então, cadastre seus amigos. Aqueles que falam para você, tá bom, vou participar disso. Serão os nossos visitantes virtuais. E depois serão os nossos membros das nossas igrejas, em nome de Jesus. Então, todas as células, se cadastre. A reunião da célula é no mesmo dia, na mesma hora. Mas tem uma outra reunião, que eu já falei sobre isso, eu quero insistir. Nós estamos em jejum. Excepcionalmente, não é um jejum de comida. Mas é um jejum de passeio, é um jejum de sair de casa. É um jejum de excesso de comunhão. Em nome do Senhor Jesus. Então, eu estou desafiando você que faça a sua reunião familiar, a sua célula familiar. Essa é qualquer dia e qualquer hora do dia, porque deve acontecer todos os dias durante o jejum. Depois do jejum nós vamos ver como fazer, mas durante o jejum é para fazer na sua casa. E como que é essa célula? Você vai pegar o material do dia, ler, meditar sobre ele, tirar dúvidas sobre ele, se posicionar sobre ele, vai orar. Essas orações que eu fiz aqui você vai fazer todas na sua casa e vai cear. Porque isso é o que o povo de Deus fez sempre em tempos de calamidades e em todo o tempo a família fazia isso e nós vamos ter uma proteção divina nisso, um aperfeiçoamento dessa conexão nossa com a família e com o corpo de Cristo. Então eu espero que você faça. Deixa eu te dar aqui uma sugestão. A ceia pode ser feita no café da manhã. Reúna todo mundo, faça a leitura, tudo, e participe da ceia. E você tem um momento lá, onde vai ter lá o pão e o vinho, mas tem toda a ceia. Lembra que a ceia na igreja primitiva era assim. Às vezes era no jantar, às vezes era no almoço, às vezes era no café da manhã. Então você pode escolher qualquer um desses momentos, transforme ele nessa reunião. Então, está lá fazendo a comida, preparou e tudo, então faça a reunião antes, depois se alimenta e faça a ceia. Faça isso. Eu vou fazer uns vídeos sobre isso, eu e a Zanilda fazendo isso, para te mostrar durante a semana. Ok? Então as nossas células acontecem da mesma forma, mas são virtuais agora. Então você precisa se conectar. Conversa com o seu líder, conecte. Você e os visitantes que você vai levar. A partir de amanhã, nós também vamos começar uma programação para você durante o dia. Você tem muito tempo em casa, as emissoras de televisão estão fazendo isso, um monte de coisa está fazendo isso, e nós vamos te dar uma alternativa de ter alguma coisa decente, edificante e que vai ajudar a sua vida. Então, algumas coisas já estão sendo feitas. Nós vamos começar com um pouco e vamos crescendo.
Então, na parte da manhã, nós vamos investir nas suas crianças e na sua família. Então, das 8 horas. Isso não é um horário fixo, porque nós não temos uma programação já, um conteúdo já desenvolvido. Estamos desenvolvendo. Então, entre 8 e 9h30 da manhã, nós vamos ter uma programação infantil para os seus filhos. E vamos ensinar o que ensinamos na igreja e nas nossas escolas seculares, para que você saiba o que é que nós ensinamos lá. E eu espero que depois disso você entenda como são as nossas escolas, coloque seus filhos nas nossas escolas. Nós já temos uma lá em Diadema. Então, a Vivian, que é a diretora da escola e que é a esposa do Marcelo, supervisor, ela vai estar conduzindo isso. Se você quer participar disso, ligue para ela, para você participar disso. E nós construímos e fazemos todos esses conteúdos que nós precisamos fazer. Alguns nós já fizemos, então vamos fazer de 8 até mais ou menos 9h30. Não significa que vai ser 1h30, talvez vai ser só meia hora, alguma coisa, mas nós temos uma programação para isso. 9h30 da manhã, todos os dias, você sabe, você agora está em casa. Antes você ainda andava um pouco, pegava um ônibus, pegava um metrô, andava um pouco, mas agora você está dentro de casa e com medo de sair. Você precisa fazer exercício. E nós vamos ter o nosso personal trainer, Edinho, que das 9h30 até as 10h30 vai estar exercitando você e a sua família, suas crianças e tudo. Então, do horário de 9h30 até 10h30, ele vai estar ministrando para você ginástica, para você fazer alguma coisa aí na sua própria casa, para você se exercitar. Você vai se encher da presença de Deus e vai fazer exercício para você sair disso com muita saúde. Amém, irmãos? Então, de 9h30 até 10h30. De 10h30 até mais ou menos meio-dia, novamente nós vamos ter uma programação infantil para envolver as suas crianças. Vão ter tarefas, vão ter ensinos, vai ter brincadeiras, coisas que edificam, que tem a ver conosco, com a nossa fé, com o propósito divino. Também não vai ser de 10h30 até meio-dia. Nesse intervalo dessa 1h30, vai ter uma programação. Então, amanhã vai ser assim. À noite, nós já temos uma programação para segunda e quinta. Então, que é uma programação dos jovens, que vai começar às 8 horas da noite e vai até 9h30 da noite, que vai ser conduzida pelo nosso pastor Ricardo Landim. E ele vai estar ali, ao vivo, ministrando conteúdos e desenvolvendo o nosso projeto dos 3.000 jovens. Então, todos os nossos jovens vão estar envolvidos nisso. Segundas e quintas à noite. Porque quinta-feira, como é a maioria das nossas células, os nossos jovens não têm célula à quinta, então você adulto vai participar e criança vai participar da célula normal. E os jovens vão estar na programação nossa das 8 até as 9h30, conduzida pelo pastor Ricardo Landim. Os outros dias, veja, na quinta-feira é a célula, no domingo é o culto. E quarta-feira eu vou estar fazendo uma live para estar ministrando para você sobre discipulado. Vai ser um tempo de ensino, de visão e tudo. Vou estar ministrando toda quarta-feira a partir das 20 horas. Porque era o nosso discipulado, como você pode fazer o discipulado qualquer hora, e ele era feito assim. Então, na quarta-feira, então é uma programação comigo das 8 para frente. Não sei quanto tempo vai durar. Imagino que 1h30 no máximo, e aí eu ministro para você todas as quartas-feiras, às 8 horas. As quintas são as células, e tem células às vezes que faziam em outro dia, e domingo de manhã, o culto aqui às 10 horas, e às 18 horas você entra, porque a sua igreja local, o pastor também vai estar ministrando. Amém, irmãos? Essa é a programação que nós estamos preparando para você. É só o início, mas vamos acrescentar mais durante a semana, porque, agora deixa eu te falar algo, são programações que nós estamos aprendendo. Como eu disse, nós não somos atores, nós pregamos vida. E aí agora, como nós temos que fazer uma programação, nem sempre temos os recursos tecnológicos e nem a expertise. Mas nós vamos aprender, pode ter certeza, aprendemos rápido, porque nós temos a mente de Cristo. E vamos fazer. Não seja muito exigente, mas participe. Isso é bênção para você. E nós vamos criar essas programações para encher todo o tempo para você. Amém, irmãos? Só um minutinho que tem alguém aqui afobado para me falar algo. Ela vai assistir isso no nosso Vinha SP.
TV Vinha SP. Essa programação que eu estou te falando vai acontecer aí. TV Vinha SP. Muito provavelmente, eu mesmo vou reproduzir isso no meu canal de YouTube, no meu Instagram, no Facebook. Espero que todos os pastores façam a mesma coisa. Então, essa programação acontecerá na TV Vinha SP. Amém? O pastor César, que está aqui, graças a Deus, me ajudando aqui, me apoiando, ele está falando que essa programação vai repetir também na rádio. Então, você pode passar, né, o nosso sinal da rádio para as pessoas, falar lá como que é o nome do... É a Rádio Vinho SP, manda para os seus amigos, seus conhecidos, para eles descerem, e eles podem acompanhar isso, e você também no rádio. O César está aqui avisando que de 7 até 8 horas da manhã, todos os dias, ele faz uma leitura devocional do livro do jejum, para você participar, porque ele fala, ele acrescenta coisas, ele explica coisas que talvez pode ser que tenha tido alguma dúvida aí com você. Veja, essa semana, a nossa semana do jejum, é para que você entenda. Irmãos, eu falo para você, diante de Deus, não tinha a mínima ideia de que iria acontecer isso quando foi escrito esse material. Mas como eu vejo que Deus estava nisso, e Deus já sabia, evidentemente, e nos deu direção para escrever. Então, a primeira semana foi sobre você deixar de ser criança. E para esse contexto adverso, nós precisamos deixar de ser criança. Essa semana, nós vamos falar sobre Cristo em nós. E o que isso significa, e é o desfrutar do Senhor. Porque a partir da hora que você entende o que é Cristo em nós, você vai desfrutar dele a semana inteira. E o que mais você vai ter é tempo para isso. Tanto para ler, para aprender e desfrutar do Senhor. Vai ser uma semana poderosa de experiências com o Senhor. Sinto no meu espírito Deus te falando, essa semana você vai ter muitíssimas experiências com Ele. Ele vai te dar essas experiências essa semana. Pode ter certeza, de intimidade com Ele. Então, leia. Um capítulo, leia várias vezes, escreva, deixa Deus falar com você. Amém? Essa semana o que o nosso jejum está trabalhando. E aí eu encerro falando. Eu não estou contente com essa praga e com esse contexto adverso. Mas também não vou ficar me lamentando. Eu estou ajustando as minhas velas para que o meu barco continue firme no propósito divino. Vamos tirar proveito disso. O Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão dentro do propósito divino. Então ajuste o seu propósito. Eu sei que você ama o Senhor e nós vamos ser abençoados com isso. O dia que isso terminar, e vai passar, nós sairemos fortalecidos. E nós nunca mais seremos os mesmos. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer uma obra poderosa na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Estamos aqui encerrando. Que Deus te abençoe. E você assista a ministração do seu pastor, domingo agora, à tarde, às 18 horas, eu acho que a maioria 18 horas, algum talvez um pouco mais tarde, outro um pouco mais cedo, mas que você já está acostumado com o culto e o horário, liga nesse horário, lá no link do prédio que você faz parte, e seja abençoado. Amém? Que Deus te abençoe. Domingo estou aqui ministrando para você. Na quarta-feira também estarei ministrando. Que Deus te abençoe. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.